Sabe, depois de uma separação bem difícil, em que o pai ou a mãe, ou seja, o genitor, fica falando mal para a criança um do outro, colocando contra um do outro? Pois é, isso pode ser alienação parental. Pode ser isso também. Seguinte, quando o pai ou a mãe deixa de falar de acontecimentos importantes como o estado de saúde dessa criança, ou então como que essa criança está na escola, enfim, retendo informações importantes dessa criança, pode ser também uma alienação parental. Quando você muda e simplesmente não fala qual o endereço que você está com essa criança, pode ser uma alienação parental, dificultando assim o convívio do pai ou da mãe. Quando você dificulta esse convívio, pode ser alienação parental, que você esteja aí sofrendo ou até mesmo cometendo. E hoje eu estou muito bem acompanhada com a advogada Gislaine Marques, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é alienação parental, como que é o processo para que isso acabe e quais são as consequências. Olá, gente! Aqui está minha amiga e advogada Gislaine Marques. Muito obrigada, Gi, por aceitar estar aqui no nosso consultório e falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Muito importante. Gi, o que é, para a lei, alienação parental? Então, Elisua, primeiramente vamos falar. A lei que dispõe hoje sobre alienação parental, ela é a lei de número 12.318, de 26 de agosto de 2010. Essa lei, ela traz dispõe tudo sobre alienação parental, as consequências. No artigo 2º dessa lei, ela vai dizer que constitui o ato de alienação quando um dos genitores ou também avós, tios, quem detém a guarda, quem detém os cuidados com a criança ou adolescente, ela interfere na formação psicológica desse menor, que o menor pode ser a criança ou adolescente, e interferindo na formação psicológica de forma negativa em relação ao outro genitor. Então, essa é a configuração da alienação parental. Então, Gi, você está me falando o seguinte: quando não é o pai ou a mãe que está falando mal, às vezes é o avô e a avó que está colocando contra um dos pais para essa criança, é alienação? É alienação parental também, é alienação. Quando um dos lados, porque às vezes não é a mãe, mas a família, não é o pai, mas é a família que interfere na formação psicológica desse menor, é uma alienação, é um crime contra o menor. Gi, uma das coisas que a gente vê muito é o seguinte: a pessoa, quando sofre essa separação, quer que tenha esse afastamento dessa criança com o pai ou com a mãe. Aí o que ela faz? Ela muda de cidade. E aí? E a lei, ela entende que isso pode ser uma alienação parental? Pode sim. Inclusive, na lei da alienação parental vai dispor a respeito da residência. O genitor que detém a guarda da criança, ele não pode simplesmente mudar para outra cidade, né? Eu moro aqui e vou para outro estado sem motivo. Então, precisa da ciência do outro, da concordância do outro, que vai para outro lugar. E sem motivo fundamentado, né? Um motivo que justifique essa mudança, se o genitor não concordar, ele pode sim entrar com uma ação, porque configura alienação parental. Gente, é muito importante falar que esse sofrimento causado nessa criança, sofrimento psíquico, é uma forma, geralmente, quem faz essa alienação parental é porque já está sofrendo também psicologicamente, entendeu? Então, é uma forma de se vingar ou então de trazer uma proteção para essa criança. Quando os pais, ou seja, os avós dessa criança, vê que
vamos supor que foi o marido que deixou essa mulher. Quando esses avós, ou seja, mãe, pais dessa mãe, fica sentido, entendeu? Fica magoado. E aí fala assim, puxa vida, abandonou a minha filha, com certeza pode abandonar o meu neto, então não pode ser suficiente o amor desse genitor para o meu neto. E aí acaba entrando nesse jogo psicológico a criança. E você esquece que, na verdade, ali quem está sofrendo é o seu filho, é sua filha, né? E a pessoa também que é vítima da alienação parental, o sofrimento psíquico é muito grande. É muito pesado você ver o olhar do seu filho sendo distorcido. É muito complicado, o amor virando ali rancor, virando ódio, isso é muito ruim. Quando você está falando mal desse pai ou dessa mãe para o seu filho, você está falando mal do seu filho. Sabe por quê? Porque ele é a soma da imagem, da sua imagem e da imagem do seu ex-marido ou ex-esposa. Então, quando você está falando mal dessa criança, dos pais, do genitor para essa criança, você está falando mal dela e ela fica totalmente confusa e perdida. É algo muito importante para se dizer. Muito importante. Gi, mas me fala o seguinte, estou vendo esse vídeo, estou percebendo que eu e meu filho estamos sofrendo, ou eu e minha filha estamos sofrendo de alienação parental, estamos sendo vítimas de alienação parental. O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Então, primeiramente, vamos para o que é mais aconselhável. Nessa situação familiar que envolve questões psicológicas, porque é uma situação de tensão familiar, né? Normalmente tem uma separação, então tem sentimentos ali, né, mal resolvidos, Com certeza. tem muitas pendências. Quando tem um filho, teve a separação, tem um filho menor, o aconselhável é que esses pais eles entram em um acordo. Se não conseguem, que procurem um atendimento, uma terapia familiar. Esse é o recomendado. Ai, que legal, gente. É o recomendado. Olha só que importante. Porque é exatamente isso que eu falei, né? Tanto quem comete alienação parental está em sofrimento psíquico, até talvez estava antes da separação já em sofrimento psíquico. Quem está sendo vítima da alienação parental está sofrendo absurdo, né? Porque a imagem aí está sendo distorcida. E a criança, então, gente, está sofrendo muito mais essa situação. Então, primeiro recurso é os pais eles tentarem entrar em um acordo. Ou eles mesmos, ou se não tem comunicação, que procurem uma terapia. Esse é o mais recomendado. Até porque, quando formos falarmos das sanções, vocês vão entender o porquê que eu estou falando da terapia. Mas vamos supor que é uma situação que uma das partes está irredutível. Não tem conversa e está acontecendo, o outro genitor percebe que a criança está demonstrando, o adolescente, comportamentos, rejeição, às vezes a criança passa a ter ódio do outro. Então, não tem jeito. É possível também, via judicial, você entrar com uma ação que é a ação de alienação parental, que é justamente para tratar sobre essa questão. Aí o juiz vai observar o que está acontecendo e aí vai tomar as devidas providências. Gi, é aí que entra também o psicólogo jurídico, não é? Isso. Porque simplesmente falar também que está sofrendo alienação parental e não está... Tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado. Não é só, está sofrendo alienação. Então tem que ser comprovado. Normalmente essa comprovação vem por meio do comportamento do menor. Ele diz, né, não gosto de você, minha mãe ou meu pai falou isso de você, você é isso, você é aquilo. Então é um comportamento, é um indício aí de alienação. Então tem que ser comprovado, não é apenas dizer que está sofrendo alienação. Gente, isso é tão sério que é o seguinte, pode ocorrer casos em que um dos genitores fala que essa criança foi abusada pelo pai ou pela mãe, abusada sexualmente.
Então, para essa criança, por mais que, por exemplo, isso não aconteceu, mas a mãe tá falando para a criança que foi, ou para o adolescente. Para o adolescente eu acho mais difícil, mas para a criança essa confusão pode acontecer de forma mais rápida, né? O que acontece? Gente, os danos já foram causados nessa criança. Essa criança já acredita que ela já foi desrespeitada. Então, pode ser desde uma mentira de que seu pai não importa com você, ou sua mãe não importa com você, sua mãe não tem tempo para você, não quer te ver, até também o ponto de dizer que sua mãe ou seu pai abusou de você. Então é algo muito sério e deve também ser tratado com muita seriedade. Muito. Gi, quais são as consequências desses atos? Seria a... Você dita na parte... Como é que é o nome, gente? Ai, gente, advertência verbal, nossa! Advertência verbal. Advertência verbal. Pode falar? Pode. Então, Elisá, Branda, que é a advertência verbal. É aquela que está no início, sabe? O genitor percebeu e já entrou com uma ação. Então, o juiz vai e adverte, olha, para o genitor, não faça isso. É uma advertência verbal mesmo, né? Mas pode ter multa. Uma coisa que pode acontecer é a redução, o que detém a guarda da criança, ter o seu direito reduzido e o que está sofrendo alienação ter ampliado. Por exemplo, se é uma guarda unilateral, o filho fica com a mãe e ela está praticando o ato de alienação parental. Então, o juiz pode determinar, então, uma guarda compartilhada, onde a guarda compartilhada equilibraria mais, ficaria mais ou menos a mesma quantidade de dias com um e com o outro. E se já é uma guarda compartilhada. E aí, o que acontece? Pode transformar na unilateral para o que sofre. Então, vamos supor que já é uma guarda compartilhada. E aí está tendo comprovado, foi comprovado o ato de alienação. Essa guarda compartilhada, ela pode se tornar unilateral para o que está sofrendo o ato de alienação parental. Pode acontecer também. Gente do céu, tanto de informação, não é verdade? Deixa eu falar o principal que eu disse que eu chegaria na parte das sanções. Uma das sanções que pode ocorrer é o juiz recomendar a terapia, ou para o genitor que está cometendo a infração, ou para a família toda. Por quê, Elisá? Há outras penalidades mais severas, só que quando a gente trata de menor, sempre, a prioridade são os menores, o que é melhor para eles, e não para os pais. Sim. Então, vamos ver uma situação. O menor ele está sofrendo alienação por parte do genitor. Tem uma sanção que ela é bem severa, que é suspender o poder familiar do genitor que está cometendo a infração de o crime de alienação parental. Pode trocar a guarda, passar a guarda para o outro. Mas imagina só, esse menor, essa criança ou adolescente, ele já tem uma imagem negativa do outro que foi plantado, nutrido. Aí o juiz vai lá e determina, você vai sair dessa convivência aqui e vai para o outro que ele já não... Vira uma bagunça. É muito traumático essa decisão. Então ela é uma sanção possível. A pessoa, o genitor que comete, a gente está falando do genitor, mas como eu disse no início, pode ser os avós, é quem detém a guarda da criança, pode ser avós, tios. Então, ele pode perder essa guarda, né? Só que o juiz ele vai fazer isso no último caso. É aconselhável, então, a terapia. Sempre que possível resolver, ele vai encaminhar para uma terapia para que essas pessoas consigam resolver seus problemas e dialogar. E, gente, na psicoterapia não vai ser fácil, né? Porque danos aí já foram cometidos. Com certeza. Então, não vai ser tão simples assim. Mas é essencial buscar aí uma qualidade de vida melhor, uma qualidade psicológica melhor, tanto para essa criança quanto para essa família. Pessoal,
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero ter contribuído bastante. Muito obrigada, Gi. Obrigada eu pelo Amei convite. sua participação. Eu amei estar aqui. E aí, próximo vídeo, eu vou gravar um pouquinho, vou falar um pouquinho a respeito de, após a separação, como que você, pai, mãe, pode agir, família também, pode agir para que a alienação, você não cometa a alienação parental. Não cometam, gente. Além de constituir um abuso moral, é crime. É crime. É crime, não pode. Então, a separação já é difícil para todo mundo, principalmente para essa criança, principalmente para esse adolescente. Ele precisa saber que ele vai continuar sendo amado, continuar sendo protegido por ambas partes, né? Então, aguarde o próximo vídeo. Beijo, muito obrigada.